Senhores operários, outra coisa, porém, lhes pedimos com todo o empenho, é que estudem melhor as vossas greves. Porque tendo os patrões o meio de se esforrar do aumento de salário que os senhores lhes exigem, aumentando o preço porque vendem aos que consomem, não vão os senhores por excessivas greves causar um encarecimento geral. De tal sorte que suceda este facto impertinente. Os senhores terem um vintém mais por dia no que ganham e gastarem por dia um pataco mais no que consomem. Começamos este segundo painel sobre a greve geral com um excerto de Uma Campanha Alegre de As Farpas de Eça de Queiroz, uma alfinetada epistolar datada de outubro de 1872. E essa dá-nos o mote, o Gonçalves, para discutir para que é que serve esta greve. Exatamente. Vamos falar sobre se esta greve foi ou não uma oportunidade perdida, mais uma, e se hoje houvesse alertas para o estado anímico e contestatário do país, como há para o estado do clima, diríamos que a cor dos portugueses passou de um cinzento para um quase amarelo. A verdade é que temos que perguntar se esta greve se as greves são hoje obsoletas ou não, se haverá outras maneiras de reivindicação. Acho que é importante perguntar isso. Na conversa desta noite vamos pôr a greve e o país no divã. Ou seja, vamos fazer um diagnóstico para os próximos tempos. E eu começava exatamente por apresentar o Pedro Lomba e o Daniel Oliveira. O Pedro é jurista, o Daniel é jornalista, e perguntava-te, Pedro, tendo em conta as palavras de Manuel Marinho, um professor universitário que dizia hoje num jornal, esta greve é uma sinalização gigantesca para o que pode vir a acontecer nos próximos tempos. Tendo em conta estas palavras e esta greve, como serão os próximos tempos? Bom, os próximos tempos não vão ser seguramente bons para o Governo. É preciso pensarmos que até aqui as coisas têm estado bastante tranquilas. Eu acho que é preciso lembrar que... Mas continuaram tranquilas com esta greve? Continuaram muito tranquilas. É preciso lembrar que quando a crise mundial estalou em 2007 e chegou depois à Europa em 2008, o setor público, os funcionários públicos, portanto as pessoas que em princípio terão mais capital de queixa numa greve, estiveram relativamente protegidos. E passaram, aliás, praticamente todo esse período incólume, apesar da greve e apesar da crise. E chegaram a 2009 até com um aumento salarial bastante significativo. Agora, eu sempre achei na altura que seria interessante, e portanto, eu até perspectivava aquilo que começamos agora a ter, seria interessante quando a curva girasse e, portanto, depois dessas pessoas que até estiveram numa posição confortável e até protegidas até pelo Estado Social que as acudiu e que até beneficiaram da descida dos juros nos empréstimos das casas, etc. Eu até pensava que quando a roda girasse, a situação ia ser completamente diferente. E, de facto, a situação já começa a ser completamente diferente, porque então agora os cortes salariais e as medidas de austeridade incidem sobre a função pública. Portanto, é natural que as coisas se tornem mais complicadas e é natural que, nos próximos tempos, este Governo não tenha grandes dificuldades em manter a paz social. Daniel, a greve ficou aquém das expectativas? Esperavas uma maior participação civil das pessoas fora da área e da esfera dos sindicatos? Eu não tenho dados em que possa acreditar. Seguramente não são os dados do Governo, como nós sabemos, tem uma certa dificuldade em lidar com números. Há uma coisa que, para quem acompanhou as outras 3 greves gerais que já existiram em Portugal, esta foi seguramente a maior. E se qualquer pessoa que tenha memória do que foram as 2 greves de meados dos anos 80 e a greve de há 2 anos, penso que foi há 2 anos, é seguramente... Em dezembro de 2002. Exatamente, e houve, foi exatamente há mais tempo, e houve as outras 2 greves gerais. Esta foi seguramente a maior. Em termos de paralisação, paralisação de trabalhadores, mas em termos de... Ou seja, não houve pessoas na rua, não houve uma manifestação. Mas nunca houve. Hoje, nunca houve. Mas não deveria haver? Há uma razão para não haver manifestações nos dias de greve, é que não há transportes públicos. Ou seja, a principal razão por que não se marcam manifestações em dias de greves gerais é porque supostamente o país ficou parado. E isso se dificulta, em geral, a capacidade de mobilidade das pessoas, também dificulta para as pessoas irem a uma manifestação. Portanto, uma manifestação está sempre aquém do que seria a mobilização num dia normal, exatamente porque as pessoas não têm formas. Se a greve correr bem, e deste ponto de vista a greve correr bem, do ponto de vista dos transportes, nem há discussão, e é uma chave, toda a gente sabe que é uma chave em qualquer greve geral, em qualquer país do mundo, é a paralisação dos transportes.
Esta greve foi de enormes dimensões nos transportes, disso todos temos a certeza, e, portanto, uma manifestação seria sempre de pouca participação. Uma manifestação em Lisboa teria, provavelmente, os grevistas da cidade de Lisboa e não mais, porque as pessoas não teriam forma de lá chegar. Não é? Portanto, desse ponto de vista, não meço uma greve, a função de uma greve não é a função de uma manifestação. Nós temos, por exemplo, um dado, a Auto Europa parou. Para quem diz que esta greve foi da função pública, a maior empresa do país, privada, parou e é só responsável por 11% das exportações portuguesas. O rombo financeiro é evidente. E teve aumentos de... E teve aumentos... Ou vai ter aumentos de 3,9%. O que só me deixa com melhor impressão ainda dos trabalhadores da Auto Europa, porque fizeram esta greve por solidariedade com os restantes trabalhadores. Talvez porque também tenham uma direção sindical que tem isso em conta e que trabalha desse ponto de vista. E, portanto, tiveram, mais por solidariedade, porque tiveram aumentos salariais, ao contrário da maior parte dos trabalhadores que tiveram ou cortes salariais ou ficaram na mesma, fizeram uma greve que parou a maior fábrica do país responsável pelas prestações. Este é o objetivo da greve. Uma das coisas que eu acho engraçado é que as pessoas muitas vezes dizem, pois, podiam fazer greve, mas escusam de prejudicar o país. Uma greve não serve, não é um protesto. Um protesto são manifestações, esses são os avisos. A greve, em princípio, é o último. É a última das armas que os trabalhadores têm, a última das armas legalmente protegidas que os trabalhadores têm para usar. E o objetivo é prejudicar as empresas. O objetivo é prejudicar o lucro. É esse o objetivo de uma greve. Desse ponto de vista, a greve da função pública até é menos relevante. Ainda há bocado aqui foi apresentado o argumento de que isso faz sentido num contexto de crescimento, num contexto... Mas quem é que faz greves em contexto de crescimento? Não há greves em contextos de crescimento. Eu pensava que num contexto de reivindicação... Esta greve é uma greve contra o governo, não lembro. contra o Estado... Esta greve é contra medidas, concretas. Mas essas medidas concretas... Não interessa se é uma greve contra o governo, se é contra a Europa. As greves não são feitas para derrubar governos, nem são feitas... Não é para isso as greves. Há um conjunto de medidas que foram tomadas que afetam pessoas determinadas. Aliás, afetam quase exclusivamente os trabalhadores. Quase exclusivamente os trabalhadores e os desempregados. Não tocam praticamente em mais ninguém. Portanto, afetam sobretudo os rendimentos do trabalho. E por isso os trabalhadores tomaram uma medida, tomaram uma decisão, através dos seus órgãos representativos. É que falar nos trabalhadores assim como uma categoria etérea, romântica... Eu também sou trabalhador, quer dizer, tu também és trabalhador. Eu também sou trabalhador, também trabalho... E fizeste ou não fizeste greve conforme a tua decisão? E toda essa retórica de solidariedade, isso tem muito de idealista, mas depois na prática vamos ver... Mas na prática houve uma greve. Eu sei que na prática... Não é idealista, houve uma greve. Eu sei que na prática houve uma greve e as pessoas podem estar... E assim, dificilmente as pessoas que fizeram a greve sabem, o governo recuará em medidas como aumento de impostos, entre outras, de austeridade. Nesse caso, como não há aqui, como isto não vai influenciar uma negociação futura, para que é que serve a greve? Bem, do meu ponto de vista não serve para nada, a não ser as pessoas, como o Daniel dizia e bem, acho que foi transparente nisso, o objetivo da greve era paralisar o país. E por daí a importância dos transportes. Aliás, achei interessante a forma como o Daniel explica a mecânica da greve, que é preciso necessário atacar... Da greve em todo o mundo, não é em Portugal, em todo os transportes em todas as greves. Paralisar o país. Enfim, depois mostrar uma certa irritação, um certo protesto, que naturalmente estão associados a uma greve. Agora, as pessoas também... Aqui não há uma greve... A própria ideia de uma greve geral é uma contradição, porque, na verdade, há greves dentro da greve. E os trabalhadores têm todas condições muito diferentes e relações com quem lhes paga, com as empresas, com os empregadores, até com o Estado, que são relações muito diferentes. Por isso é que eu acredito mais na greve, no contexto específico de uma relação laboral concreta, percebe? Do que esta coisa geral que ficciona uma ideia de unidade, que é o grande problema, digamos, dos sindicatos portugueses, é que ficciona uma ideia de unidade dos trabalhadores que não existe. Porque quem é que fez greve? Fizeram greve os trabalhadores da função pública, que, em grande parte, até têm um regime favorável, têm tido, e como eu há pouco dizia, a crise até os poupou. Só agora é que a austeridade chega. Que fizeram greve os trabalhadores da função pública, uns que estão no quadro e os outros que não estão no quadro e que não podem estar no quadro, porque aqueles que estão no quadro também, enfim, nunca serão despedidos. Fizeram greve os trabalhadores da Justiça. O país tem uma grande generosidade salarial com os trabalhadores da Justiça.